Pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo da série Educação dos Nossos Filhos. Eu fiquei pensando que tema trazer para esse segundo vídeo. E eu recebi uma mensagem via WhatsApp, um texto que viralizou na internet, de uma suposta carta de uma mulher para sua vizinha adolescente, descrevendo um pouco como era a relação dessa menina com seus pais durante a quarentena. E eu achei muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, na sequência, vai aparecer a carta e eu narrando a carta para vocês entenderem do que se trata, tá bom? Terminando a carta, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Até lá! Oi, Rafaela. Aqui quem escreve é sua vizinha do 404. Tenho acompanhado um pouco da sua vida, mesmo sem nunca ter te visto. Sei, por exemplo, que hoje você só comeu arroz no almoço. Sua mãe ameaçou deixar você trancada no quarto se não comesse os legumes. E pelo silêncio da tarde, concluo que você não tenha conseguido obedecer. Estava lavando a minha louça quando me assustei com a frequência e intensidade da voz dela. Não consegui ouvir sua resposta e imaginei você olhando para sua mãe assustada, ou debochada, mas sem nenhum movimento além de continuar comendo somente o arroz. Você não vai comer só arroz, Rafaela. Rafaela, come o resto, Rafaela. Você vai me enlouquecer, Rafaela. Percebi também, e isso me deixou muito angustiada, que você está com muita dificuldade para fazer os trabalhos que a escola tem mandado. Todas as manhãs meu vidro treme com a impaciência do seu pai. Faz logo essa merda, Rafaela. Copia, Rafaela. Ainda não fez, Rafaela. Vai ficar sem televisão de novo, Rafaela. Confesso que senti vontade de bater na sua porta para oferecer mais ajuda, mas por conta do isolamento e por não conhecer vocês, achei prudente me conter aqui. Sei o quanto é difícil a gente se sentir motivado para ler um livro chato ou fazer uma conta sem necessidade. Quando isso acontece dentro de uma sala de aula, muitas vezes o professor ou a professora tem mecanismos para tornar o processo menos doloroso e quiçá divertido. Não sei qual a sua idade, mas creio que está chegando na adolescência. Ouvi sua mãe avisando que ia jogar seu violão pela janela quando seu pai pediu para que ela intercedesse no seu processo de aprendizagem à distância. Queria saber o que você está tocando, Rafaela. Depois da quarentena, quem sabe monte uma dupla com o Yuki, o meu caçula, que passa quase o dia inteiro trancado no quarto, gravando e compondo músicas eletrônicas. Yuki também não está conseguindo fazer muita coisa que tem recebido por e-mail da escola em que estuda. Disse que são chatas demais as listas de exercícios, reclama que sente falta dos amigos e que não consegue se concentrar para ler um parágrafo do texto que indicaram para um trabalho. A escola me disponibilizou até um suporte psicológico para ele. Para ocupar o tempo, Yuki pediu que eu comprasse cubos mágicos, que nem cubos são, Rafaela. No tempo em que era criança, era só um modelo. Comprei 5 diferentes para ele. Em uma semana ele aprendeu a montar todos e chegou a me explicar as fórmulas para que eu conseguisse também. Era muita coisa, minha cabeça não deu conta. Concluí, porém, que ele não estava com problemas psicológicos, e sim o mundo que está doente. Eu queria somente te dizer que aprender é algo maravilhoso, assim como o arroz de sua mãe, e que a sua dificuldade é a regra e não a exceção. Você, percebo, é muito inteligente, Rafaela. Não grita com seu pai e nem com a sua mãe, típico de quem tem noção do perigo. Você avalia as consequências com a velocidade do seu primo que faz os trabalhos de casa em minutos. Seu pai sempre te lembra de como Marquinhos é sabido, não é verdade? Eu sei, ouço bem daqui, mesmo sem minhas próteses auditivas. Não fique triste, querida. Estamos vivendo um período que nem os adultos sabem direito o que fazer. E, mesmo sem sermos crianças, protelamos também nossos deveres de casa. É imposto de renda que ainda não fiz, é exercício de agachamento que não vou fazer, é um livro que não consigo terminar, é uma faxina que deixei para amanhã. O futuro, Rafaela, está longe e nunca esteve tão incerto. Não dá ânimo mesmo e a gente sente uma insegurança danada de até tirar o sono. É normal não conseguir fazer nada, com tanta gente indo para o céu e outros que deveriam queimar no inferno, querido.
Mas entenda, Rafaela, o coronavírus faz a festa em quem não se alimenta direito. Procure jantar bem hoje e saiba que seu papai e sua mamãe estão precisando, mais do que a sua obediência, de um forte abraço. Viver sem isso não está sendo fácil. Boto fé que você resolve mole em grande parte essa questão. Com carinho, sua vizinha do andar de baixo. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa carta da vizinha para a Rafaela? Quando eu li a primeira vez, eu me coloquei automaticamente no lugar da Rafaela. Me deu uma tristeza, me deu uma raiva desses pais serem tão punitivos. Eu julguei imediatamente esses pais, como pais ruins, como pais inadequados, como pais emocionalmente negligentes, enfim, todos aqueles rótulos que a gente tem aí uma lista infinita, né, para julgar. Mas aí eu reli o texto e aí eu comecei a pensar o quanto na história dos 12 anos de maternidade, né, esses 12 anos do Daniel, do meu filho, eu fui a mãe e o pai da Rafaela. Quantas vezes eu gritei com ele, quantas vezes eu cobrei coisas de forma agressiva, quantas vezes eu disse para ele que ele tinha que me obedecer, pronto, acabou. Quantas vezes eu puni ele por coisas totalmente desnecessárias. Aliás, a punição, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, é uma coisa totalmente desnecessária, a gente vai entender por quê. Enfim, quantas vezes eu fui a mãe da Rafaela e o pai da Rafaela? Muitas vezes. E eu só diminuí essas minhas práticas na minha relação com meu filho, essas práticas mais agressivas e punitivas, quando eu comecei a tomar consciência do que eu estava sentindo, do que estava pegando em mim. Que a raiva que eu sentia não era porque ele tinha deixado de fazer alguma coisa, ou tinha feito alguma coisa que ao meu ver estava errada. Era porque eu não estava bem. Todas as vezes que eu tive uma relação mais agressiva, mais inadequada com meu filho, todas as vezes que eu gritei com ele, eu coloquei ele de castigo, normalmente era porque eu não estava dando conta das coisas que eu estava sentindo. E é essa a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, tá? O objetivo não é que a gente se julgue, é que a gente faça o exercício de olhar para a gente. Eu não estou aqui querendo que você se identifique com a mãe e com o pai da Rafaela e diga para você, nossa, eu sou péssimo, olha o que, se essa mãe causou isso nessa menina, olha o que eu causei no meu filho. A ideia não é essa, porque mesmo tendo consciência, a gente vai ter alguns dias que a gente vai escorregar e que a gente vai acabar gritando, que a gente vai acabar perdendo o controle. A ideia é justamente que a gente tenha consciência disso e que a gente olhe pra gente. O pai e a mãe da Rafaela provavelmente tiveram todas essas reações descritas nesse texto porque eles não estavam bem. E quantos pais e quantas mães nessa pandemia não estão bem? Quantas pessoas estão passando por problemas financeiros, por problemas de adequação da rotina do trabalho em casa, do cuidado da casa e do home office, de ter que trazer ainda o trabalho que fazia fora de casa para dentro de casa, de ter que ajudar os filhos na rotina escolar, que agora também está dentro de casa. Como isso é confuso, como isso traz sofrimento. E se a gente não conseguir olhar primeiro pra gente, o bicho vai pegar. Sabe aquela história da máscara do avião, que eu coloquei até a semana passada no Facebook e no Instagram? Quando você vai viajar de avião, quando a aeromoça vai dizer qual é o procedimento de segurança, ela diz, em caso de emergência, as máscaras cairão, coloque primeiro em você e depois na sua criança. Por quê? Porque se você não colocar em você, você vai desmaiar e vão morrer os dois. Então, assim, se você não tiver ar para você, não vai ter ar para ninguém. Então, quando você não estiver, entender que você não está bem, começar a se observar, quando você começar a ficar irritado, com raiva, com medo, se pergunte por que você está sentindo aquilo. E se permita sair um pouquinho de cena, cuidar de você, para depois voltar e cuidar do seu filho.
Então, quando você estiver sentindo raiva de alguma coisa, raiva porque um monte de trabalho, um monte de coisa que você tinha programado não deu certo porque teve que parar tudo, raiva porque teus filhos estão em casa e você não consegue cuidar deles como você gostaria, enfim, busca uma fonte de cuidado para você. Toma um banho, ou se fecha no banheiro por alguns segundos, respira, bota um programa na televisão que você goste, ou uma música no fone de ouvido, no celular, mesmo que não dê para você parar de fazer o que você está fazendo. Mas tenta mudar de foco, cuida de você, se acolhe, se entenda que aquele momento é um momento difícil para você. E quando você se sentir mais calmo, aí você volta para manter o contato com uma forma de conexão mais real com o seu filho. E aí, ao invés de gritar, você vai poder olhar para ele e dizer: filho, tá tão difícil para mim. O que você está fazendo aí da escola? Ah, eu só fiz o dever de português, mas tinha de matemática, de inglês, de geografia. É, mas eu não fiz. Aí você pode dizer para ele: mas tem que fazer, filho. Mas eu sei, tá difícil para mim também. Não é fácil fazer essas coisas da forma como estão acontecendo agora. A gente não estava acostumado, né? Vamos fazer o seguinte, eu posso te ajudar de alguma forma a se organizar? Você quer dar uma paradinha de 5 minutos? Vamos tomar um suco de limão lá na cozinha com a mamãe? Depois você volta e aí eu volto a fazer meu trabalho, tá bom? E assim vocês vão organizando a rotina e vocês vão com conexão, conversando e ajeitando. Porque a gente tem que ajeitar tudo, né? A gente recebeu um pacote, mas sem instrução, um produto sem manual de instruções. E a gente tem que ajeitar. A gente vai falar mais sobre isso nos outros vídeos, tá? Hoje era só uma reflexão sobre o quanto é importante a gente cuidar da gente. E eu queria terminar com uma frase da escritora Rafaela Carvalho, que ela diz que as nossas feridas, quando elas não são cuidadas, elas sangram em cima dos outros e normalmente em cima daqueles que a gente mais ama, porque são os que estão mais perto da gente. Vamos cuidar das nossas feridas. Vamos cuidar da gente. Vamos se abraçar um pouquinho, tá bom? Boa semana para vocês. Tchau, tchau.